Oi, eu sou a Isabel, este é o Here the Bells e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre um livro chamado Gótico Mexicano. Gótico Mexicano é um lançamento de 2021 publicado pela editora Darkside Books e escrito pela Silvia Moreno Garcia, uma autora aí que chamou muita atenção justamente por conta deste livrinho aqui. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu já comentei sobre isso aqui no canal, mas eu acompanho muito a galera ali, os leitores gringos, de diversos locais, de diversos pontos geográficos, justamente para saber o que eles estão lendo, para saber o que está sendo publicado lá fora e para saber o que possivelmente pode chegar aqui para os leitores brasileiros. Por conta disso, eu já conheci ali um pouquinho da fama de Gótico Mexicano quando ele finalmente foi anunciado e quando ele finalmente foi publicado aqui no Brasil pela editora Darkside. Ao contrário de outros livros publicados pela Darkside, o Gótico Mexicano eu não recebi, mas como eu queria muito ler esse livro e como eu tô aí numa vibe, numa onda de livros com estilo gótico, com essas coisas aí de mistério, fui lá e fiz o quê? Comprei uma edição para chamar de minha e após aí ter finalizado a leitura, finalmente venho aqui compartilhar com vocês o que a gente encontra aqui e o que eu achei dessa leitura. O ponto inicial ali, o plot inicial, digamos, de Gótico Mexicano é razoavelmente simples. A gente tem ali duas primas, uma delas casou e foi morar então, né, com o esposo em uma mansão distante ali das cidades grandes, na zona rural do México e ali bastante afastada. Acontece que ela simplesmente desaparece do mapa, nunca mais entra em contato com a família, até que eles começam a receber mensagens, a ler, receber cartas um tanto quanto esquisitas, um tanto quanto misteriosas e que poderiam então indicar que talvez ela estivesse perdendo a sanidade. É nesse ponto que a gente conhece então a Noemi, a nossa protagonista, que vai então receber do pai a missão de ir lá para a mansão, saber se tá tudo bem com a prima, saber o que está acontecendo ali com aquela família e então, se possível, trazer a prima de volta. E como você pode estar imaginando, como você já deve estar pensando, é assim que coisas esquisitas começam a acontecer, que a gente vai pouco a pouco entendendo os mistérios do livro e também que a história vai fisgando ali o leitor até que ele descubra as coisas por trás ali do distanciamento desta família, do esposo, da prima da Noemi. O que foi que aconteceu com essa família? Por que a mansão deles ali chegou a um estado decadente? E o que eles estão tentando fazer então para se elevar novamente na sociedade e também ali no aspecto financeiro. Como todo bom romance ali em estilo gótico, a gente vai ter o quê? A residência afastada da sociedade, onde os protagonistas, as pessoas, os personagens têm mínimos contatos com outras pessoas que não aqueles que vivem ali na residência. A gente vai ter coisas estranhas acontecendo o tempo todo e os questionamentos se os personagens estão ficando loucos ou não vão começar a surgir. Ao mesmo tempo, como se não bastasse, a gente tem muito ali daquela brincadeira com aspectos sobrenaturais aqui nesse livro, coisa também que estamos acostumados a acompanhar em romances góticos, como O Silêncio da Casa Fria, que eu já comentei com vocês no ano passado, que foi uma das melhores leituras de 2020 e conversa ali com Gótico Mexicano. O que acontece nesse livro aqui, porém, é que além de se aproveitar então dos clássicos elementos de um romance gótico, dos clássicos aspectos que vão construindo o mistério da história, Gótico Mexicano também trata de assuntos, de elementos, de debates, de discussões sociais, sendo eles partindo ali do machismo, críticas ao sistema patriarcal, coisa que a gente viu também lá em Silêncio da Casa Fria, até aspectos como ali superioridade de raças e também
eugenia e coisas do tipo. Aquela velha questão de se existe uma raça ali, uma linhagem superior e se as outras então seriam inferiores e o que as pessoas que pensam dessa forma fariam ou fazem ou poderiam fazer se realmente acreditassem nisso. Dessa forma, todos aqueles elementos ali clássicos do romance gótico e todos esses aspectos ali de crítica social, de comentários sociais, vão se interligando, vão se juntando para criar uma história que é um mistério sim, mas que também é uma crítica e ali uma cutucada na sociedade, principalmente ali com relação a esses dois aspectos do preconceito racial, das injustiças sociais, de pensamentos um tanto quanto problemáticos, para dizer no mínimo, além então daquela velha questão que a gente muitas vezes se vê cansado de explicar e de comentar de novo, que é justamente a questão do machismo e de sistemas patriarcais que aí, direta ou indiretamente, vão diminuindo e reduzindo o poder da mulher na sociedade. O gótico mexicano também possui ali uma peculiaridade e uma característica marcante que preciso destacar. A primeira delas é justamente a característica que é a escrita da Silvia Moreno Garcia, que é uma escrita ali peculiar, para dizer o mínimo, bastante ali trabalhada, que é uma escrita ali um tanto quanto complexa, porém não difícil de ser entendida. Esse livro não é um livro difícil de ser lido, porém a escrita dele é mais rebuscada, porém essa não seria aí a palavra certa para explicar o livro. Ela é um pouco mais detalhada em alguns momentos, um pouco ali trabalhada, melhor trabalhada do que alguns exemplos de livros que às vezes a gente encontra por aí. Isso é um juízo de valor de certa forma, porém não com a intenção de elevar o gótico mexicano e colocar todos os livros que não se assemelham a ele em um patamar mais baixo. Mas aí só para fazer um comparativo e para que vocês consigam entender um pouquinho da escrita da autora. Agora, a peculiaridade que eu preciso destacar aí com relação a esse livro, que está intimamente ligado à história, é a forma como a autora conseguiu interligar elementos ali da cultura, da realidade mexicana, e por isso que a gente tem então um gótico mexicano, ao principal mistério e ali ao principal ponto, a principal reviravolta e descoberta do livro. Gótico Mexicano é um livro ótimo para quem curte aí romances góticos, para quem gosta daquele mistério gostoso que vai prendendo a gente cada vez mais até que a gente descubra o que é que está acontecendo nessa história. E também é uma pedida bacana aí para aqueles que estão procurando dicas, para aqueles que estão já começando a sua listinha de leituras para o Halloween, porque este livro tem tudo a ver com o Halloween, justamente porque a gente tem ali umas coisas sombrias, umas coisas bizarras, umas coisas um tanto quanto sobrenaturais e uns cogumelos pra lá de esquisitos aparecendo aqui e ali, que tem um certo protagonismo ali no final do livro. De todas as coisas boas que eu comentei até agora, a única coisa que eu preciso ressaltar, que foi ali um ponto que me deixou um pouquinho decepcionada, porém só um pouquinho, é o fato de que desejava ter ali um pouquinho mais de aprofundamento, um pouquinho mais de explicação e um pouquinho ali mais de extensão realmente no desfecho, ali na principal reviravolta, no principal mistério desse livro. Isso, vale destacar, não significa que o livro não seja bem escrito e não seja bem estruturado e não seja bem formulado. Somente que, de minha parte, faltou ali um pouquinho mais de tensão e de aprofundamento com relação a esse aspecto. Mas se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca nos comentários se você já leu o Gótico Mexicano, se você pretende realizar essa leitura ou então se você pretende realizar ali
quando o mês de outubro finalmente chegar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre as coisas estranhas que acontecem nesse livro aqui nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.